Juízes, capítulo número 4. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Depois as crianças vão estar aqui homenageando, né? Os pais e mães, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco. Juízes 4. Glória a Deus. Juízes 4, 18. Pode fazer as crianças, né? Para estar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Juízes 4, 18. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: E Israel, ela saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Ponte à porta da tenda. Se alguém vier te perguntar: Há aqui alguém? Responderás então: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou a estaca da tenda, lançou mão de um martelo e, chegando-se mansamente a eles, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, em profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E esse que perseguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela e viu que Cícera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, derrotou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Eu queria dizer, antes que nós estávamos entrando nesse tema, né, nessa noite, em nome de Jesus, que eu sei que foi o Senhor que escolheu esta palavra nessa noite para os nossos corações, eu creio, porque a Bíblia diz que toda palavra é divinamente inspirada por Deus. Aleluia. E dentro desse texto que nós vamos ler, é um texto que ele fala muito, exalta Débora, né? Quando a gente fala de Débora, aleluia, todo mundo já sabe quem é, né? A Débora, aleluia, que era juíza, louvado seja Deus, que estava julgando naquela época, aleluia, o povo de Israel. Mas o Senhor falou no meu coração, Ele é o Deus que também chama os improváveis, porque toda ação que foi feita ali com Débora, na questão de Baraque, enfim, diante daquela guerra, a vitória veio para Israel através de uma mulher. Agora não estava dentro desse contexto de exaltação. Ninguém ouvia falar de Israel, toda a expectativa estava em Débora. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu não sei quem você talvez esteja pensando, a expectativa não está em mim, a vitória não vem através de mim. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você faz parte, eu faço parte da lista dos improváveis para o Senhor. Não importa, aleluia, a sua patente. Para Deus isso não leva em conta. Nós precisamos entender o que Efésios diz assim, que o Senhor Ele criou de antemão um caminho de boas obras para que nós andássemos nele. Esse caminho vai estar lá em Efésios 2, falando que nós somos feituras de Deus. Então, para que eu possa estar atento aos propósitos de Deus e poder executar o que está no coração de Deus, primeiramente eu preciso entender que eu sou feitura de Deus. Eu fui feita por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Quantos aqui também recebem assim nessa noite? Que você é feitura do Senhor. E quando Ele te criou, Ele já tinha preparado também um caminho. Mas o Senhor também tem um plano. O pastor Marcos até falou isso lá no culto de rua. A gente sempre fala: Deus, Jesus tinha um plano com a sua vida. Se eu e você apenas ver a casa do Senhor, aceitar Ele como nosso Salvador, mas não entender que é um foco a ser seguido e que o Senhor tem um plano elaborado para as nossas vidas, aonde o Senhor contará com a nossa participação. Se nós estivermos atentos, como pastora Sandra, o Senhor Ele vai te preparar. Quem crê nisso? O Senhor Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar os passos e caminhos que você deve tomar. E você precisa estar pronto. Mas nós que somos do Senhor não podemos estar prontos somente por fora, porque para Deus criar e para Deus executar, na verdade, o plano, Ele vai trabalhar no total. O que é que isso quer dizer? Que Deus Ele vai precisar fazer alguns ajustes importantes em nossas vidas, e nós temos que estar
estar dispensados a isso. A gente precisa entender que é necessário, porque no final de tudo nós seremos vencedores em Cristo Jesus. E nós também iremos nos alegrar em Deus, porque nós veremos a glória do Senhor em nossas vidas. Eu sei que hoje é um culto onde nós dizemos, não, temos as mães que têm seus filhos na casa do Senhor, hoje está aqui. E o Senhor falou fortemente no meu coração que essa palavra é para todos, mas nós que somos mães, mulheres, nós precisamos entender que nós somos nas mãos do Senhor, aleluia, uma flecha. Porque a história vai dizer, irmão, que Débora, aleluia, é uma mulher, como eu falei, conhecida, mulher militar. Ela era juiz, ela estava julgando as causas do povo de Deus, debaixo de uma palmeira. Mas a Bíblia vai dizer assim, que ela era mulher de lapidote. Aleluia, o que é que isso quer dizer? Que Débora era uma mulher que ela tinha família, ela tinha casa, aleluia. Débora tinha seus afazeres, mas ela estava ali de pé, posicionada para fazer a obra do Senhor. Porque não vamos dizer para o Senhor, mas eu sou mulher, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho as obras de Deus, eu tenho tanta coisa para executar. Eu quero te dizer que Deus é dando tempo, quando Ele te chamou, Ele te capacitou, você vai conseguir, você vai alcançar, Deus vai te dar vitória, mas esteja preparada, esteja firme, esteja posicionada. Deus, Ele vai preparar tudo para você. E a Bíblia diz que Débora, além de ser juiz, ela tinha algo de Deus, um dom dado por Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque nós fazemos as coisas do Senhor, mas temos que também desenvolver os dons que o Senhor nos deu. Ela era profetisa do Senhor, ela profetizava, ela era a boca de Deus, uma mulher que estava ajudando o povo, uma mulher que era de obra militar, mas ao mesmo tempo era uma mulher que tinha a sensibilidade do Espírito de Deus. E nós que somos mulheres, Deus está dizendo nessa noite, ei, é necessário você fazer a obra, é necessário você caminhar, é necessário você cuidar, mas é necessário você estar, aleluia, sensível à voz de Deus, sensível, buscando no Senhor desenvolver os dons espirituais, aleluia, de Deus na sua vida. E Débora, ela profetiza, quando o Senhor quer dar vitória a Israel, o que é que o Senhor faz? Débora não estava só, ninguém está só, ninguém desenvolve nada sozinho. Pode ser na nossa casa, na obra, onde for, Deus te deu família, irmãos. Por isso, porque a família não é você sozinho, se for você e seu esposo já é família. E o Senhor constituiu família por saber a necessidade que nós temos. E Débora, aleluia, ela tinha Baraque, ela tinha outras pessoas ali com ela no meio da guerra. Mas quando o Senhor já viu que era o tempo, podia mandar, o povo estava orando, clamando ao Senhor por vitória. O povo não queria mais ficar sendo oprimido pelo inimigo, sendo oprimido pelo adversário, porque os midianitas estavam roubando tudo que Israel tinha. E a Bíblia manda, aleluia, não Débora somente falar para Baraque que era para ir à guerra, porque o Senhor daria o midianita nas suas mãos. Não. Sabe o que o Senhor faz? Gente, me desculpa nesse texto, o midianita me mandou a de guerra, se eu estiver errada, me corrija, porque ela estava ali, mandou que ele fosse para a guerra. Sim. E o povo de Deus estava sendo oprimido. E aí o que é que acontece? O Senhor manda Débora profetizar. Ela vai e profetiza para ele, ei Baraque, não já disse o Senhor? Para você ir, o Senhor vai lhe dar, aleluia, os inimigos e os opressores na sua mão. Lembrei o povo de Canaã, o rei Jabim, estaria nas mãos dele, sendo que era um povo, irmão, que a vista era um povo forte, porque era um povo de guerra, eles tinham 300 carros. E quantos Israel tinha? Ele tinha Jesus como seu comandante. Israel tinha o Senhor que é à frente da sua batalha. O Senhor é o general de guerra da igreja. Ele é o general do seu povo. Porque o povo de Deus não tinha, missionária Carol, aqueles 300 carros de força. Muitas vezes dizem, mas por que o Senhor ainda não me deu? Porque Ele quer que você saiba que Ele é sua porção, a sua herança. Que Ele é tudo para você, que quando faltar do homem, o Senhor já tem uma providência. Amém. Talvez você prospere mais nos dias difíceis do que nos dias de bonança. Talvez você venha cantar um hino de vitória e glorificar o Senhor quando não tem nada, porque o Senhor vem entrar com providência e mostra que Ele é o que Ele diz que é na sua vida. E ali a Bíblia mostra o irmão de Israel precisava da providência de Deus. Mas Baraque, ele teve ir para a guerra e precisava se vencer. E ele disse para ela, eu só vou se você for. Porque a posição da autoridade de Débora
olha, que nos últimos dias o Senhor diz que você é a pessoa que Ele quer levantar. O Senhor hoje, Ele quer nos levantar, como o Senhor fez, aleluia, com aquela mulher. Ela estava fazendo parte dos improváveis, porque certamente Jael não entraria na lista de alguém que pudesse derrotar o opressor de Israel. Porque eu estava lendo e vendo, fui fazer as pesquisas. Ela não era nem considerada israelita, irmãos, ela era beduína, quem fica aqui e ali. Mas acontece que o inimigo, ele tinha, o rei de Jabim, ele tinha uma comunhão grande com Éber, que era o marido de Jael. Então ele vai buscar. A Bíblia diz que quando a guerra começa, eu disse que quantos carros de guerra tinha o adversário? Quem lembra? 300 carros de guerra. E eu disse que quem é o teu general? Quem é o teu general, igreja? Quem peleja por você? Pois eles tinham 300 carros de guerra. E o Senhor faz com que todos aqueles carros tenham defeito e comecem a atracar sabendo do lamaçal. O Senhor está dizendo que Ele tem poder, não precisa. O seu oponente se mostra fraco, só crê que o Deus que você serve, Ele é forte, Ele é poderoso. O inimigo, ele pode ter força, mas Deus tem força e tem poder. Toda a diferença está em nós, no nosso olhar. Não sei com que olhar você tem tido para a crise que bate muitas vezes na sua casa, na sua porta. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso hoje fazer você ter um novo olhar. Uma mudança sua, tudo mudará. Um posicionamento seu e tudo cai por terra. E a Bíblia vai dizer que quando Cícera vê, que era o comandante da guerra do inimigo, que oprimia Israel, e quando ele vê que os carros começam a atracar, a Bíblia diz que lá no Monte Tabor o Senhor começa a trazer confusão. Sabe o que acontece? Todos fogem, são derrotados. Mas o que é que ele faz, Cícera? Ele corre e vai bater agora o ponto-chave dessa noite na palavra, irmãos. Ele vai para dentro da casa de Israel, dentro da casa daquela mulher, buscar abrigo. Mas o Senhor dos exércitos, ele já tinha trabalhado na vida de Israel e já tinha preparado. Quer saber? Tem coisas que só vai acontecer quando nós permitimos, irmão Jesus, que haja primeiro a preparação de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer, Deus, Ele quer te preparar para os momentos difíceis. Ele quer te preparar para os dias de crise. O Senhor, Ele quer te preparar. A Bíblia diz no livro de Mateus 7 que a casa construída na rocha, ela nunca vai cair. Ela sempre vai estar pronta para os dias bons e para os dias difíceis. E quando ele entra na casa daquela mulher, agora deixa eu te falar sobre Israel, sobre alguns pontos na vida de Israel que me levou a atenção. Eu digo, Senhor, ministra sobre nós, ministra sobre a igreja. Aquela mulher se debateu com o inimigo. E quando as pessoas estavam na casa de Israel, ela é Deus. Quando Cícera chega lá, o seu esposo não está em casa. A Bíblia já relata lá antes que ele estava longe de casa. E ela se encontrava ali, ela e Deus. Deixa eu te dizer, quando ele está na tua casa, quando ele está na minha casa, para quando o inimigo chegar, o Senhor te colocar no posicionamento em uma direção perfeita, para que você venha vencer o adversário, precisando estar em um posicionamento perfeito. Ela tinha muita coisa que era necessário para quem vai entrar em uma guerra. O que me chama a atenção, irmãos, é que às vezes nós oramos, nós vamos para o monte, nós começamos a caminhar, a gente começa a profetizar, a gente ora, a gente vai para o inimigo, ele não tem poder, o inimigo na minha casa não manda, mas isso e aquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você e eu, a gente tem parado para que o Senhor venha colocar coisas no reino do céu, em virtude de nós, e a gente absorver isso para quando chegar esse momento, a gente também está preparado pelo Senhor para guerrear da maneira certa e perfeita, porque os caminhos do Senhor são perfeitos, as veredas do Senhor são perfeitas. Quando nós estamos na palavra, quando nós estamos orando, mas também estamos ali, ouvindo a voz de Deus, descansando, a palavra vai se cumprir, que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E você nunca vai perder uma guerra e ser derrotado, porque o Senhor já vai na frente.
E a Bíblia diz que quando a amada chega nele, e ele chega, primeiramente ela já está com uma posição estrategista na vida dela. Ela já entende que ela não pode simplesmente olhar para aquele homem, porque fisicamente, porque ele é homem de guerra, ele tinha um preparo de guerra, e ela é uma simples mulher, uma simples beduína. Já pensou, ela bateu de frente? Não, ela não bateu de frente. Ela sabia que se ela batesse de frente ia perder. Então, pastora, fica sincero. Quantas vezes nós perdemos a guerra porque a gente quer bater de frente? Porque a gente quer resolver no braço da carne. Porque está tudo errado, eu vou resolver isso aqui hoje. Porque é isso aqui, não, meu amor. Porque tem o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, confia e espera a direção perfeita de Deus. Tem coisas que você tem que recuar para depois avançar. Sabe o que ela faz? Ela usa a prudência. Sabe que Jesus disse: seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Prudência anda junto com a sabedoria. O que é prudência? Ela vê ali um precipício, eu não saio correndo achando que eu vou me jogar. Porque Jesus foi prudente. Satanás disse: você não é filho de Deus? Se jogue daí em cima, que ele vai enviar os anjos para te pegar. Não, a Bíblia diz que não é para tentar o Senhor nosso Deus. Às vezes a gente está tentando a Deus e dizendo: Deus vai me salvar, eu vou me jogar nesse fogo, eu vou ficar, vou fazer desse jeito, e o Senhor vai me amparar. Não é assim que funciona. É necessário parar para ouvir a voz de Deus. Tem hora que Ele vai dizer vá, tem hora que Ele vai mandar você dizer não vá, tem hora que Ele vai dizer para você esperar. O que é que Deus está dizendo para você? Às vezes a gente faz, sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente fica frustrado no evangelho triste, porque a gente acha que Deus vai entrar em todas as nossas loucuras, que Deus vai se jogar em tudo que a gente quer que Ele se jogue. Não é assim. Também não estou dizendo que é para a gente recuar. A gente tem que avançar. Recuar quando o Senhor mandar, mas não é para viver recuar. É em alguns momentos que você vai recuar. Mas quando o Senhor está no controle da nossa vida, tudo dá certo. Tem alguém que vai dizer para você: mas vá. Tem alguém que vai dizer para você: não aceite isso. Tem gente que vai dizer para você: faça desta maneira. Vai bater um vizinho na sua porta, aquele amigo que nunca mais você viu, que fica dando o próprio inimigo que usar para tirar você da visão. Tem coisa que vem para nos tirar da visão, mas quando você está ouvindo a voz de Deus, você sabe fazer tudo no momento certo do Senhor. E Deus está dizendo nessa noite: Jesus, Ele é o teu guia, Ele te guia em tudo. E às vezes a gente, você fica ansioso, a gente acaba perdendo a direção e diz assim: mas o Senhor me abandonou, mas o Senhor me deixou. Assim mesmo está no povo de Deus: o Senhor nos abandonou. Não. O Senhor disse: pode uma esquecer o filho no ventre, que ainda mama, mas se esquecer, eu todavia jamais me esquecerei de ti. O Senhor não esqueceu da gente, não. Ele não esqueceu da gente, não. E a Bíblia diz que quando Ele chega, ela olha para ele e ela não vai. Davi não foi para o gigante, porque aquele homem era um gigante, sim ou não? Claro. Ele era um gigante, irmã Rosa, porque ele estava diante dela. Ela parecia se sentir tão pequenininha diante de um homem daquele. Não precisava nem ser de guerra para ela se sentir assim, porque nós sabemos que um homem posicionado, ele tem muito mais força que uma mulher. Ele treinado poderia chegar ali e matá-la, mas ele viu ela como uma aliada, porque o marido dela era aliado do treino. Mas Deus queria trabalhar diferente. Diga essa noite: Deus pode estar querendo trabalhar diferente. Às vezes Ele quer trabalhar diferente. E o Senhor muda, porque Deus quer usar a vida dela para dar vitória a Israel. E ela não se lança. A Bíblia diz que ela e manda. Ele já vai dizendo para quando ele entra na casa, o que é que o Senhor faz com a entrada dele? Aleluia. Usa ela para tratá-lo bem, porque ela precisava ganhar a confiança dele. Ela precisava, porque ela precisava que Israel estivesse em um posicionamento onde ele não estivesse, será que essa mulher verdadeiramente está do meu lado? Ele tinha que crer que ela estava do lado dele, estava concordando com ele. E ele confia e pede água, mas ela é mais ousada, ela dá leite. E ele de tão cansado, a Bíblia diz que ele dormiu. Eu fiquei pensando: Senhor, quantas vezes você está na sua casa, não precisa você nem para lugar nenhum, a crise bate na sua porta. Mas meu Deus, eu nem procurei isso. Eu me esforcei, eu fiz de
continue naquilo que o Senhor te chamou, te confiou. Tem uma coisa que é importante, nós precisamos, porque a Bíblia diz em Provérbios: por mais, irmão, pode ser que vão governando. Se uma cidade que estiver ali não tiver domínio próprio, nós somos como uma cidade sem muros. O que é que isso quer dizer, uma cidade sem muros? Porque naquele tempo se murava a cidade para se proteger contra o inimigo. Quando nós perdemos o nosso domínio próprio, o nosso autogoverno, nós damos legalidade mesmo sem querer para que o inimigo entre e comece a querer reinar no lugar que quem reina é Jesus. Ele vai querer entrar na mente, ele vai querer entrar no coração, e daí você vai começar a agir não como você deveria, mas como o inimigo quer, porque ele já entrou, ele já tomou o governo, ele fica na direção, e se você não vigiar, ele vai tomando força, vai tomando proporção. Chega um momento que você não quer parar e não consegue. Quando vê, nós estamos naquela posição de cativos, que é cativo de pessoas presas, onde a casa é dominada pelo inimigo, pelo adversário, as finanças é dominada pelo inimigo, a vida espiritual. O inimigo entra e começa a querer acabar com tudo, e a gente procura força e não encontra, porque nos faltou domínio próprio, faltou domínio próprio para uma conversa, para um diálogo, faltou domínio próprio nas ações e atitudes. Se aquela mulher não tivesse domínio próprio, ela não teria conseguido cumprir o plano que estava no coração de Deus. Mas ela teve domínio próprio. Eu quero profetizar nessa noite que os frutos do Espírito Santo estarão sobre a nossa vida, porque a igreja de Jesus foi chamada para buscar esses frutos. Talvez você não tenha buscado, você está orando, mas nessa noite o Senhor dos Exércitos está dizendo para a igreja buscar os frutos do Espírito. Deseja esses frutos sobre a tua vida e tu serás vencedor. Porque não tem coisa melhor do que dominar sobre nossas próprias ações. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. Porque fazer o bem até tem em mim, mas eu quero o bem, ó, eu não quero não. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas no final ele vai dizer assim: missionária, ainda bem que nós obtemos a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão comigo para dar glória a Jesus? Nessa noite diz: olha, verdadeiramente eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E aquela mulher, ela olha para aquela situação e Deus vai guiando, é tão maravilhoso. É difícil, porque é um desafio. Vai ter horas que você vai procurar alguém e não vai aparecer. Você vai procurar alguém na crise, no problema, mas Deus precisa lhe mostrar que Ele é quem está no controle de tudo. É Ele quem te ajuda, te esforça. É Ele quem te fortalece. E muitas vezes o Senhor faz isso para te levantar dentre os mortos, para Cristo vir nos iluminar. Desperta tu que dormes. Ela estava lá, a guerra estava acontecendo, mas a guerra bateu na porta dela. Deus está dizendo nessa noite: quando eu mandar uma guerra bater na chuva e como ela é na sua porta, não é porque eu quero te derrotar, é porque eu quero te fazer vencedor. Eu quero que você se fortaleça, eu quero que você me conheça, eu quero que você saiba que eu estou no controle, que eu faço, que eu tenho planos para a tua vida, mas eu sou fiel para executar esses planos. Ele é fiel para fazer esse plano se cumprir. Eu creio nisso. Esse plano de Deus tem que se cumprir na nossa vida, irmãos. E a Bíblia diz, não vou me demorar, que quando ela está no controle, agora quem está no controle é Jesus. Quem está no controle, por quê? Porque aquela mulher deixou Jesus estar no controle. Aquela mulher deixou que tudo estivesse no controle. Deus está dizendo aqui nessa noite: pode estar difícil, a afronta pode estar grande, a guerra pode estar grande, o problema, você não sabe como resolver, mas Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está no controle, Ele está no controle. Ele está no controle. Quantos vão se manter firmes? Não se desespera. Tem coisas que não tem, meu Deus do céu. Agora acabou. Jesus agora não tem mais jeito. Tem gente que se frustra e não dá mais nem passo. Se frustra e não mostra aquela alegria do Espírito. Não mostra aquela fé que o Senhor todos os dias. Se essa luta não me matar, vai me fortalecer. E é isso que acontece. Quando tudo parece que vai naufragar, barco, de repente tudo começa. Mas quando as coisas começam a voltar para o lugar, você começa a glorificar o nome do Senhor e você nunca mais será o mesmo. Tudo que Deus está permitindo é para você saber que você nunca mais será o mesmo. Que aquilo que Ele já derramou na sua vida hoje precisa ser manifestado. Sabe por quê, irmãos? Porque se não tiver um desafio, uma luta, uma guerra, uma crise para nós enfrentarmos, a gente nunca vai saber o poder que Deus tem. Mais que isso, eu nunca vou poder ser usado
falar em línguas. Não. Para pregar não vai, irmãos. Mas ser usados pelo Senhor em todo o tempo do nosso cotidiano de vida. Ser usados pelo Senhor todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O Senhor está ali, sabe, eu posso contar. Eu vou mandar aquele homem lá naquela casa, daquela mulher. Ele vai entrar lá, mas eu sei que lá naquele lugar ele não vai prevalecer, ele vai morrer. E Deus está dizendo nessa noite para você, quando Ele manda alguma coisa até você difícil para ser resolvido, é porque Ele sabe que você tem capacidade para vencer. Amém. Temos capacidade para vencer. Aleluia. E ela tem visão de Deus. O que é isso? Não é só, irmãos, olha para cá. Ter visão de Deus. Não é só quando eu. Também é. Quando eu fecho os olhos, quando eu oro, eu tenho visões de Deus. Eu digo, meu Deus, eu estava com uma visão de meu Deus assim. Deus, se eu tirar Deus, eu vou começar a orar mais aqui. E aí o Senhor começa a me trazer muitas visões. Eu ali calada, mas Deus me dá muitas visões. Mas deixa eu te dizer aqui, ó, quem é crente aqui, ó, quem é servo aqui, quem busca aqui, quem tem o desejo, ó, de ver Deus agir no plano perfeito de Deus. As visões que Deus também pode te dar, é para você te mostrar, você fechar os olhos e ver. Os sonhos proféticos que José teve, do que ia acontecer. Mas Ele te dá a visão colocando dentro de você algo. Te dando uma direção, isso também é a visão de Deus. Olha, fulano tem visão do ministério. Fulano tem visão de obra, né? Isso que a gente fala. Olha, fulano tem visão, ele tem visão. Eu percebo quando ele faz uma coisa, é porque ele tem visão de Deus. Então tem visões que não é só fechar e ficar vendo coisas espirituais. É aquilo que Deus gerou dentro de mim. E no momento em que eu busquei a sua presença, ó, eu parei e me dediquei a buscá-lo. Eu fechei a porta do meu quarto, busquei o meu momento, eu li a Bíblia, lógico, primeiro da palavra de Deus. E ganhei visão de Deus. E eu ganho visão, porque antes eu ia para a esquerda, mas agora dentro de uma visão espiritual eu vou para a direita. Eu andava olhando para o lado de lá, mas dentro de uma visão dada por Deus, Ele me mostrou que o melhor caminho é que olho para o outro lado, que está entendendo? Isso é visão quando você tem uma mudança de comportamento. E aquela mulher dentro de uma visão, ela entendeu, o Senhor está mandando que eu venha fazer perecer, matar o inimigo de Israel. E o que é que ela faz? Ela olha e pega uma arma. Ela deixa ele dormir. Não tem olha, deixa eu falar uma coisa para você, para a igreja. A ansiedade, ela nos impede. A gente ficamos ansiosos. E de repente nós estamos tão bem, meu Deus, estamos tão felizes. Estava tudo dando certo. Nós estávamos buscando que a alegria do Espírito, as coisas do Senhor, as sementes que Ele nos entregou, começou a florescer, começou a frutificar. Deus não quer lhe dar hoje as flores, Ele quer te dar sementes para você cuidar dessas sementes. E por quê? Olha o prazer, pastor Marcos. Olha a diferença de Deus te dar algo pronto. Ele te dá algo para ser realizado através de você, através das suas mãos. Vai ser difícil para ele, porque ele tem uma semente para cuidar. Precisa cuidar de zelar, de arar, de olhar se está dando tudo certo. Mas no final, quando começa a florescer, a vir as folhas e começa a frutificar, você sente o prazer, a alegria. Você quer mostrar às pessoas. Olha, não foi fácil. Teve um momento até que eu ia desistir, mas hoje, quando eu olho para esses frutos, eu me alegro. O Senhor mostrou que Ele é fiel. Quem tem isso? Eu senti a fidelidade de Deus em cada momento. Hoje eu posso glorificar o nome do Senhor. Entenda, porque o Senhor dá. E Deus deixou. A Bíblia não diz que apareceu um anjo lá dizendo uma coisa para ela. Oh, quem mandou um recado? Isso também acontece sim muito. Mas não diz aqui que Deus mandou um profeta para ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, Deus só falou uma coisa o que para Baraque? Mas a honra não será sua. A honra será de uma. Mas disse o nome dessa mulher? Não. Aí quando eu olhei, você começa a ler o texto, você vai pensar que foi quem? Débora. Mas não era Débora, era essa mulher esquecida, era no último. Lá na última ação da guerra, aquela mulher simplesmente bateu o martelo. Israel vai ficar livre. Através da vida de um exército inteiro, eles pelejaram, Deus pelejou, mas ali uma mulher que não tinha nome, que não era juíza. Entenda isso. Sabe por que Deus está mandando falar isso para mim, para você, igreja de Jesus? Para você entender que dentro do plano de
fim. Tem o meu lugar marcado por Deus. No meu lar tem. Para minha família tem. Para todos os passos, desde que eu nasci, existe um plano estabelecido por Deus, onde Ele me inseriu lá. Eu estou lá naquele plano. Não vai ser fácil. O inimigo vai fazer de tudo para você parar, porque ele é astuto. O diabo, acredite, ele derrubava a testa. Acredite que ele veio fazer isso. Acredite que ele vai vir com um sapatinho de lã. Quando ele vê que você está frutificando, ele vai criar uma coisa massa e como na igreja, para você parar, para você desistir, para você esfriar. Ele vai fazer alguma coisa para você simplesmente entregar, para você não realizar, para você não fazer. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para mim, você, eu vou restituir para você. Agora eu vou restituir, mas volta para o meu plano, volta para o meu querer. Deus não está mandando você deixar coisas que às vezes Ele já botou no plano da sua vida, é necessário, mas Ele quer que você avance. Ele já me deu aqui, eu preciso avançar. Mas Ele não mandou eu deixar, não mandou eu prosseguir. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Tome posse nessa noite. E aquela mulher, ela pega uma estaca. Foi o que tinha dentro da sua tenda. Eu digo, meu Deus do céu, lá dentro da tenda dela, irmã Maria, tinha algo que ia servir como arma de guerra. E o Senhor pergunta hoje, o que é que tem próximo de você como arma de guerra que Deus te entregou? O que é que o Senhor me deu? Eu não tenho nada. O Senhor me esqueceu. Eu não posso vencer. Tem algo dado por Deus para você? Você crê nisso? Tem algo dado por Deus para você, você precisa usar isso. Ela pega a estaca e vai até o inimigo. E ela tem uma coisa, ela tem mira, viu? Imagina se aquela mulher, pastor Marcos, não tivesse domínio próprio. Você acha que ela foi pegando a estaca? Já foi? Não, enviando de qualquer jeito, podia bater no lugar errado. Está errado o inimigo voltar, para ser sincero. Às vezes, eu não estou orando, eu não estou buscando, eu não estou me santificando para Jesus, eu não estou. Aí eu vou para a guerra com o inimigo. E ele vem de lá com armas pesadas, com estratégias terríveis, porque uma coisa, o livro de Pedro fala assim: olha, quando você tiver aflição e luta, porque você é crente, porque você serve a Deus, a luta vem no processo, porque você está buscando a Deus, é uma coisa. Até você se alegre com isso, quem está entendendo? Porque você sabe que a luta que você está passando é porque você anunciou e escolheu seguir a Ele. Agora, irmãos, eu vou dizer: se eu comecei a negligenciar, vou deixando, o inimigo vai perceber a minha fraqueza, porque ele está fazendo com nós, estou buscando, imagina aí. Por isso que ele sempre pode observar, a vida da pessoa, meu Deus, eu estava tão bem hoje, eu estou sem força alguma. Quem recebe força de Deus hoje aqui na sua vida? Aleluia. E aí, de repente, alguém me chamou de para orar. E o Senhor já tinha dito, ora, porque Deus mostrou aquele esfriamento espiritual na vida da pessoa. Ele está orando. Para que Deus venha, Ele vai fazer isso, eu creio sim. Porque orar pelos outros irmãos, se você não ficar no espiritual na vida da pastora, ore por mim. Se você perceber que eu estou para ore, perceba, sem medo, sem vergonha, ninguém é super nada. Nós estamos no Senhor porque nós somos perfeitos, não, mas porque nós somos pecadores buscando a perfeição de Cristo. Quem entende isso? Então nós precisamos, se o Senhor te dá uma visão, pode orar, pode clamar, aleluia, pode até falar comigo. E sabe o que acontece? E a pessoa toda dizendo, ora aí, eu digo, Senhor, eu não aceito, porque a tua serva, Deus sempre foi de oração, a tua serva sempre buscou, a tua serva. Mas olha o que os resquícios de uma fraqueza começa a fazer, ela começa a me dar aos poucos aquela glória, aquela força, aquela unção que estava sobre a sua vida, começa a querer tirar. Eu digo, meu Deus, aí veio aquela tristeza no meu coração, porque nós tínhamos alguém tão valente, alguém tão guerreira na presença de Deus, os sinais, as maravilhas de Deus acontecendo, e agora essa graça, ela começa a se afastar. E aquela mulher mira para aquele inimigo, e ela pega no céu, ela pega aquela estaca,
mas ela não erra, porque quem estava diante da mão de Israel foi Deus. Ele irá nos guiar. E quando ela vai, ela entende: eu preciso exterminar. Você entende isso? Irmãos, tem coisa que acontece na vida da gente que exterminar. Tem coisa. O inimigo vai querendo livrar de coisas passadas. Irmão, eu era fumante. Eu fumei muito tempo da minha vida. E quando eu cheguei no Evangelho, aí o Senhor me libertou. Eu estava... Mas um dia eu não entendia aquilo, não, gente. Foi há muitos anos atrás. Mas também já tinha passado, acostumado com o tempo. Já eu não estava nem lembrando que existia cigarro. E de repente, toda vez acabou de comer, que esse fumante sabe. Você vai querer a primeira coisa? Fumar, não é assim? Mas nesse dia foi algo que eu não contei, não entendi não. Eu terminei de almoçar. Menina, na primeira parada que eu vi cigarro. Aí começou aquela coisa, aquela batalha espiritual. Eu comecei a dizer: meu Deus, o que é isso? O que é? Aí eu comecei a orar e repreender. Eu não aceito. A minha mente é de Jesus, meu pensamento, meu corpo é de Cristo. Satanás! Eu sei que é você. Porque a Bíblia diz que você vai lá, mas você vai voltar para ver como é que está a casa. Se você encontrar você entra e traz mais 7. Você está mandando eu fumar, aí você mandou beber, me prostituir. Quando eu ver, a prática passada já está toda ali, senão a pessoa vai cair. Mas em nome de Jesus eu te repreendo. Não foi fácil não, porque foi uma guerra muito forte. Eu senti o cheiro do cigarro passar, e eu sabia que era toda uma estratégia do diabo. Deus está dizendo: olha, o inimigo vai vir com essas estratégias, mas eu estou fortalecendo vocês. Eu estou renovando vocês, eu estou revestindo vocês nessa noite. E passou para a glória de Deus. E por anos nunca mais isso veio. Ela mira. Isso é o que? Mirar o inimigo na fonte. Quem está entendendo? Quem vai pegar hoje aqui sua estaca aqui espiritual? Deus vai te dar uma aleluia para você guerrear na oração e vencer o maligno. Filho, já venceste o maligno. A Bíblia diz assim que nós já vencemos, Rosinha. Não vai vencer não, mentira. Não vai vencer não, meus amados. A Bíblia diz, Rafael, sua esposa, que nós já vencemos o maligno, entendeu? Ó, pronto. Ela mira na fonte, ele morre. Quando vem aqui, eu vou mostrar a vocês onde é que está o inimigo de vocês aqui, ó. Vem ver. Vê onde é que ele está, estava lá. Sabe como ela mostrou? Ele jazia morto. Acabou. E nessa noite o Senhor está dizendo, bateu na sua porta, na crise. Mas quando o Senhor, você acha que Deus vai deixar para você? Ele não vai te dar uma direção, não? Ele vai deixar as coisas vir, vai deixar você lá sozinho. Até às vezes parece que sim. Mas quando você começar a botar sua mente lá em cima, no alto, ó, você começa a perceber que não, o Senhor está comigo. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Quem pode crer nisso nessa noite para dar glória a Jesus? Fortalecer aqui nessa noite essa unção poderosa do Senhor. Poderia ter vindo muita gente, mas eu posso ser sincero para você, não se preocupe, porque o Senhor, Ele está atento àqueles que estão aqui nessa noite. Ele está atento a nós que viemos para este mundo, sermos alimentados para buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, sermos fortalecidos pelo Senhor e ter aqui com os nossos filhos. Eu queria te pedir, você pode glorificar Deus, você pode glorificar Jesus. Vamos para glorificar o Senhor. Hoje, não foi fácil, mas nós chegamos aqui. Foi difícil, mas nós chegamos. Eu queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Você é um novo vencedor. Eu queria cantar alguém daqui para a gente encerrar, passar para as crianças. Mas eu queria pedir ajuda da igreja, porque eu não lembro muito, mas eu tenho certeza que essa igreja linda, essa igreja linda de Jesus, essas pessoas maravilhosas também que estão aqui na frente, vai me ajudar em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Deus. Quantos vão me ajudar, irmão? Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém no coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe este nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar a mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem um peito, um coração cheio de amor, capaz de perdoar
as tias que vai estar aqui com nossas crianças, as mães que vieram aqui nessa noite.